Para mim é uma enorme emoção, né, estar aqui com vocês. Queria agradecer todos os amigos, de maneira muito especial a equipe editorial, uma equipe incansável e muito criativa, sem a qual nada disso podia ser feito, e que suporta as peripécias dessa editora com muita paciência, a colaboração da Maria Olímpia França, do Luiz Carlos Junqueira, do Leopoldo Nozek, do Luca Trabuco, do Carsola e de tantas pessoas, né? O Paulo Scapatiti, que ajudou na capa, o Orlando, que também ajuda nessa parte artística, a todos vocês, aos amigos. E então, e queria principalmente agradecer em nome da nossa presidente e da diretoria, da Carmen Mion, que não pôde estar aqui hoje, mas que dá as boas-vindas aos nossos convidados tão especiais e a todos vocês, em nome da diretoria. Então, eu vou começar apresentando a revista focada nessa ideia da Odisseia, que da onde isso nos trouxe, né? Esse é um pensamento editorial que vai permear todo esse tempo da edição da IDE, que, como vocês podem ver, ela está bastante modificada. O Olhar de Ulisses. Em 1995, eu cursava a Universidade La Sapienza de Roma e morava no mesmo bairro São Lourenço. Naquela época, assisti a um filme que marcaria a minha vida em um cinema alternativo muito cotado entre os jovens, do lado da minha casa. A história falava sobre um cineasta grego exilado nos Estados Unidos que regressa à sua terra natal, Ptolemaíssos, para a projeção de seu mais recente filme. Entretanto, o interesse verdadeiro do herói residia na busca de 3 bobinas lendárias do primeiro filme grego, realizado pelos irmãos Manakis, que no começo do cinema percorreram incansavelmente os Balcãs, gravando a história e os costumes da região com um olhar distante dos conflitos étnicos de hoje. O filme faz referência a um marco importante no entendimento da Odisseia. No início dos anos 30, Milman Perry, professor de clássicos em Harvard, e seu discípulo Albert Lord procuraram testar suas teorias sobre as composições dos poemas homéricos, observando as tradições vivas da poesia oral, do folclore da antiga Iugoslávia. Analisaram 3.500 gravações de cantores épicos. Os estudiosos tiveram um insight de que a composição e a performance são aspectos indissolúveis. De novo desapareceu aqui. Indissolúveis. E se dão de maneira contemporânea na tradição oral. Assim, o poeta cantor, a cada performance, se repropõe oralmente, criando uma nova composição que foi sendo transmitida através das gerações. Homero, o proto-poeta, deixa de ser um autor histórico e passa a ser um autor mítico, que irá renascer a cada interpretação. Retomando essas imagens primitivas, jamais reveladas, elas existem realmente? E se existem, onde estão? Da Albânia à Macedônia, de Bucareste a Constância, descendo o Danúbio para o que era a Iugoslávia de Belgrado a Sarajevo, nosso Ulisses contemporâneo prossegue inquieto em sua busca incessante. Assim, o que assisti foi a trajetória de um homem que atravessa um continente quase em ruínas, uma Europa, a dos Balcãs, que no final do século passado volta à sua origem como num argumento circular. Dentro do olhar trágico, o cito do filme surge como um paradigma dos últimos 100, 200 anos,
pela incapacidade humana de superar os violentos conflitos nacionalistas. Mas se esse foi o século da guerra e da intolerância, Angelopoulos nos lembra que esse também foi o século do cinema e da criatividade. Alguma semelhança com a situação atual em que vivemos? Parece que assistimos com uma macrovisão aquilo que nos persegue interiormente, a luta cotidiana para sair de nossa tormenta, de nossos pressupostos básicos, para ir em busca de quem somos nós. Todo ser humano, em sua finitude, carrega em si algo divino, algo que urge nele. O olhar de Ulisses, como o de Charcot, que era um visuel, nas palavras de Freud, contempla o infinito, não algo fixo, mas móvel, efêmero. As paisagens do filme são como miragens, despertando o olhar do espectador para algo que não se encontra ali, mas que lhe é familiar dentro de si mesmo. O filme chamava Los Guardo de Ulisse. Fiquei tocada pelo impacto entre as culturas, na cesura das palavras que surgem como portal da alma. Para os gregos, os sentimentos eram expressos por meio da métrica, elementos postos lado a lado, algo intrínseco, o mínimo irredutível, ganhando expressão, forma. A forma é um componente fundamental do método oral de composição, mais do que a narrativa em si. O Aedo é como um repentista da atualidade, que em seu padrão rítmico, em sua musicalidade, transmite as peripécias do herói que nasce, morre, renasce muitas vezes. Naqueles anos da minha vida, eu peguei o entrechoque rítmico dos vários idiomas, aquilo que abre o caminho para a poesia. Assim, os textos clássicos, como a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, as Bíblias, os textos filosóficos, os textos psicanalíticos, não visam responder às dúvidas, nem ao mistério. São textos para serem lidos com os olhos nus da alma. Não numa atitude elucidativa, explicativa ou racional, que visa resolver o enigma oculto ou responder, desvendar seus segredos. Escrevo, então, aos leitores esse editorial, tentando colher esse momento, alcançando asas de passarinho diante de nossa condição humana, que é tão frágil, mas que pode, por isso mesmo, com graça, despertar nossa imaginação. Escrevo como se a IDE fosse um espaço como os cadernos culturais de nossos jornais. Eu espero ter conseguido o meu intuito, né, de aproximar o leitor. O meu amigo Roosevelt Cassola, que leu o editorial, disse que sim. Eu termino por aqui e apresento a nossa primeira convidada, que é a Maggie Williams, bastante conhecida aqui no Brasil, porque já veio várias vezes. A Maggie Williams, ela é escritora de muitos livros e artigos sobre as origens poéticas e as implicações estéticas para o pensamento psicanalítico. Ela é, então, escritora, artista plástica com uma formação profunda em psicanálise, especialmente pela sua proximidade a Donald Meltzer, seu padrasto, e ser filha da Martha Harris, da Tavistock. Ela é editora das publicações do The Harris Meltzer Trust. Ela teve, há alguns anos atrás, em 2014, falando, né, dando várias conferências sobre uma delas, o infantil e o infinito, um texto belíssimo sobre a fé psicanalítica, Bill Meltzer e Kierkegaard. Ela tem vários livros traduzidos aqui no Brasil, O Vale da Feitura da Alma, O Sonho de Bill, Desenvolvimento Estético.
Então, com isso, eu gostaria de passar agora a palavra a Meg Williams. Am I unmuted? Can you hear me? Yes. Good. Okay. Thank you for that lovely little story about former Yugoslavia and following Ulysses. That's very vivid. Right. Well, hello everybody, and I'm going to talk about what Annalisa asked me to talk about, which is the Romantic poets and psychoanalysis. And I've added to the title, The Religion of the Mind. So Bion said that the Romantics were the first psychoanalysts, echoing Freud, but more emphatically. In what senses is this true? For clearly, if by psychoanalysis or proto-psychoanalysis, we mean man's investigation of his spiritual condition, that is something that goes back to the very origins of humanity in a variety of mythic religious forms of expression. There is the model of the mind, and there is the method of investigation. Probably we can say what is genuinely new about psychoanalysis is the method of using the transference between two people with its specific setting. Although, of course, this has origins and parallels with many previous cultural and religious contexts. Rather than talk about the method, therefore, I will summarize here the features of the model of the mind that existed in some poetic, philosophical, theological form before psychoanalysis as a method and a profession became established. In the early days of psychoanalysis, indeed, this romantic artistic model was lost or submerged beneath the Freudian neurophysiological model, but Meltzer points out that from the emergence of Freud's structural model, followed by Klein's geographic theological model, this began to change, and the full implications of the romantic model began to find their place within the psychoanalytic model, albeit with different terminology. In the Romantic period, poetry was the ultimate container for contemporary ideas about the mind and its religious nature, which was beginning to be seen as internalized, at least in its most adult or advanced form. Shelley declared in his Apology for Poetry that poets are the unacknowledged legislators of the world. Bion says the same thing when he asserts the value of the fresh, fiery brilliance of truth the generators did not know because it hadn't happened when they wrote it, he says in the memoir. Traditionally, it is agreed that poetry can contain more truth than what is merely paraphrasable in everyday language. Subsequent generations find new implications or new ways to paraphrase parts of the truth in their own contemporary language. But the deep contact with psychic evolution exists inside the structure of the poetic language, whether or not it has been discovered and put into more limited but explicable terms by readers from a new age. For Bion, the life of ideas was not just a metaphor. Ideas really do have a life history, passing through generations, taking root in various individuals or cultures, where they manifest themselves in different forms. And it's the same within the individual as within the history of humanity as a whole. Ideas can live or be killed, and Bion stresses that is not a metaphor only. But if they are killed in one area, Bion believes, they can go underground, maybe disappear for periods of time, and then re-emerge in a different individual or a different culture. And this is one way of seeing the link between the poets and psychoanalysis. The central idea of psychic evolution or mental growth was dominant in Romantic philosophy. Then it went underground and re-emerged in post-Freudian psychoanalysis. This central idea was in a way obscured by Freudian theory, but
nevertheless, it worked its way in the living relationships established by the psychoanalytic method. At least this is Meltzer's view of Freud as discoverer of the transference versus Freud as pseudoscientific theoretician. So what the truth generators did not know because it hadn't happened when they wrote it, as Bion said, refers to this underlying truth of psychic evolution with which the poets have special contact. They did not foresee the literal historical existence of psychoanalysis, but they knew intuitively the principles on which the new method would be based, and these had their own contemporary manifestation in poetry. In poetry, these ideas can speak for themselves. They do not require commentary. They communicate through beauty and energy, or gusto, as Hazlitt put it, dismissing established morality. So what are these principles or ideas? I will look at contributions from some of the major poets in order to remind us of their familiarity with some of the important concepts that later found their way into psychoanalysis. Concepts such as negative capability or unknowing, omnipotence versus dependence on a higher object, the value of mental pain, self-imprisonment in hell or the claustrum, the spiritual impact of beauty, the primacy of the mother-baby relationship over and above paternal regulation, the continual struggles of a split personality with its angelic potential and its diabolic temptations, and above all, the stress on mental evolution as the ultimate good, replacing the upholding of any fixed or established morality, an individual search for identity which happens through an organic endoskeleton rather than a mechanical exoskeleton, as Bion says. But first of all, there is the concept of the mind itself. The idea could not re-emerge without Klein's vision of the mind as its own place, as Milton would say, a spatial and geographical vision in which the relation between the self and God, or internal objects, has room to play out in a dramatic and complex way. Although Wordsworth maintained that he would be the first to make the mind of man his avowed subject, he forgot that Milton, father of the Romantic poets, had already established this 150 years earlier, though without the revolutionary emphasis on the mother-baby relationship that infuses Wordsworth's vision. However, in terms of the religion of the mind, it is to Milton that the modern use of the term mind can be attributed. Not just the term, but the focus on the mind as a fitting subject for poetry. In fact, the main reason for poetry's existence. Milton says, "For the mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven." Moreover, at the same time, Milton puts these words in the mouth of Satan, playing devil's advocate. He knew well that any revolution, fall from heaven, that put the mind first rather than God's rule book could easily be abused and make a hell of heaven. Milton begins his journey beyond chaos and into the further recesses of the mind by invoking the heavenly muse, who has the power to open to view things invisible to mortal sight, namely the internal world. This was the great adventure that he called Paradise Lost, and that ends with his version of Shakespeare's Brave New World, when our first parents relinquish their orderly Garden of Eden and journey into a world of work, trial, and turbulence, but potentially rich and fertile, where with happiness can never be guaranteed, but can be struggled towards. Milton writes, "The world was all before them, where to choose their place of rest, and Providence their guide. They hand in hand with wandering steps and slow, through Eden took their solitary way." These beautiful words at the end of his epic surely mark the signpost to the beginnings of psychoanalysis. I'm not going to speak about Shakespeare here, who, as everyone acknowledges,
knew all there is to know about human nature. But Shakespeare's personality and conflicts are not apparent in the same way as are Milton's, and somehow this subjective struggle is necessary for psychoanalysis to exist as a cultural phenomenon to be clearly needed by humanity. Indeed, Coleridge took Milton and Shakespeare as prime examples of two complementary types of genius. Where Shakespeare projects his mind out of his particular being and enters states of mind that in a sense do not belong to him, Milton is more easy to identify with as an individual, since the struggles are clearly his own and the drama is all gathered inside his own mind. We identify in a sibling way. Shakespeare's mind becomes that which it meditates on. Milton's mind meditates on itself in the guise of other characters and stories. And in psychoanalysis, we are like Milton, using the transference to read our own internal conflicts. Shakespeare's characters may have been far from perfect, but his genius was too great. Psychoanalysis exists because of the ease with which heaven and hell can be confused by the individual in a situation of trial, and Shakespeare didn't need it. Moreover, it was Milton who put the aesthetic conflict at the heart of individual struggle, what he calls the hateful siege of contraries that Satan enviously felt when he first encountered the beauty of God's new babies, Adam and Eve, viewing them with wonder and almost with love. But this is too painful for the one who has been ejected and substituted, the first or fallen baby who is no longer the favourite. The Romantic poets all had an intense love-hate relationship with Milton, a genuine aesthetic conflict of the sort that lies behind any mental evolution. I will summarise the philosophy of three of these first psychoanalysts, Blake, Coleridge and Keats. To take them chronologically, beginning with William Blake at the end of the 18th century. Blake reinforced Milton's idea of the mind as place of its own, an ever-expanding world. He writes, "I rest not from my great task to open the eternal worlds, to open the immortal eyes of man inwards into the worlds of thought, into eternity, ever expanding in the bosom of God, the human imagination." For him, this was the meaning of Godhead, an internal family of the imagination. It is internal since all deities reside in the human breast, and in that space, fairy hands go to work and create imaginary, that is, real, dramas on family lines. This internal work of imagination contrasts with invention or allegory, which is a story invented by the selfhood, as Blake terms it. In psychoanalytic terms, it is the difference between omnipotence and object dependency. For Blake, man's wickedness was essentially a problem of perception. He lacks inward vision, appreciation of the inner space of imagination, where the psychic work is conducted on our behalf by those internal objects, called by Milton things invisible to mortal sight and often quoted by Bion. Man is self-imprisoned in his claustrum, unable to see that, as Meltzer would say, the door is always open. Blake says, if the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. For man has closed himself up, till he sees all things through narrow chinks of his cavern. For Blake, reality is the infinite, and contact is prevented only by self-enclosure. The infinite is equivalent to Bion's O. To see things as they really are, man needs to remove the barriers to his self-knowledge, the mote in his eye, as in the biblical story.
Thus, the world is not a vale of tears when it is properly perceived. But to make this true for humanity in general, vision needs to be clarified by everyone. Blake also believed in the holiness of passion, the opposite of the conventional religious view. Emotionality is the foundation of truth and goodness, and lack of emotion is the basis for evil and unreality, a view that only reappeared in psychoanalytic theory in the work of Bion with his distinction between LHK and minus LHK, positive and negative emotional links. Blake saw man's task was to build a house for the passions, to organize their inward form, as in the container-contained model of symbol formation, where the symbol evolves in response to the emotional conflicts and harmoniously captures it in a containing shape where it can be seen and understood. It is the factor of understanding, of seeing the whole conflict, that makes the movement aesthetic, even if the emotions are painful or hateful in themselves. And now Coleridge. Blake distinguished between two types of memory that tended to result in two types of symbol: imaginative memory, which is exploratory, and allegory, which is of fixed meaning that is omnipotently controlled. We could call this knowing versus knowing about in Bion's distinction, and it corresponds to the modern emphasis on the here and now of the transference experience, rather than viewing psychoanalysis as dredging up past traumas, the abandonment of memory and desire for constructive remembering, Bion. It is indeed a very ancient distinction between knowledge, which is external and informative, and wisdom, which is internal and character building, and the result of learning from experience. Coleridge too thought it was a strange assertion that the essence of identity lies in recollective consciousness. According to Coleridge, an idea can only be contained in a symbol. And he says, every idea is living, productive, partaking of infinity, and contains an endless power of semination. That is, ideas are the result of creative imagination, and they seed themselves in other minds, perpetually creating new ideas. And the focus was not on things only, says Coleridge, but on the relations of things, as it is in Bion's stress on links. Meltzer has also written about the distinction between symbol and allegory, using his reading of the aesthetic philosophy of Cassirer and Langer, which is itself founded on Coleridge. In essence, symbol making belongs to the dream world of unconscious fantasy, in communication with internal objects, whereas allegory is a type of code language used by the conscious or omnipotent self. It codifies what is already known, but cannot teach the personality anything new. As Coleridge says, ideas are not just regulative, like morality, but constitutive. They become embedded in our mind's constitution or structure and the way it grows and develops. They are never static. Coleridge calls this his progressive philosophy, meaning not just that it's advanced in itself, as in the shallower modern sense, but that it's actually about progression. The idea of evolution of self and society became the touchstone of Romantic philosophy. It is the constructive way to deal with our ignorance. Coleridge says, our ignorance with all the intermediates of obscurity is the condition of our ever-increasing knowledge. And he says, ideas make the mind awake and step forward. Coleridge expanded on symbol and allegory in his famous formulations about organic and mechanical types of fantasy and imagination, or imagination versus fancy. Fancy
deals in fixities and definites, whereas imagination connects the mind with the Platonic source of ideas, the realms of Bion's O. Coleridge wrote, "The form is mechanic. When on any given material, we impress a predetermined form, not necessarily arising out of the properties of the material. The organic form, on the other hand, is innate. It shapes as it develops itself from within, and the fullness of its development is one and the same with the perfection of its outward form. Such is the life, such the form." This is resurrected in Bion's endoskeleton versus exoskeleton. The mind that develops from within is following the analogy with the endoskeletonous body. If it seeks external protection in a way that imprisons the growing spirit and uses knowledge in this exoskeletonal way, it will result in Blake's cavern of self-imprisonment and non-perception. Coleridge, it has been said, coined the very term psychoanalysis. Certainly it was Coleridge who focused on the term consciousness and expanded its implications into the modern meaning or meanings. By consciousness, we mean knowing with the mind, whether this is envisioned in terms of levels or perspectives or timings. It is a word that retains a vestige of its original conscience, the superego relationship. And I will talk about, literally, a meeting of Coleridge and Keats. Interestingly, it was Coleridge whom Keats referred when he formulated negative capability, not as an example of it, but as an example of not having it. Keats felt Coleridge was one of those who could not rest content with half knowledge. It is amusing to read the background to this concept in Keats's account of a meeting with Coleridge one day on a walk on Hampstead Heath in London, to see if the impact of the topics perpetually swirling around in the mind of the older man. Keats wrote of this meeting, "In those 2 miles, he," that's Coleridge, "broached 1,000 things. Let me see if I can give you a list. Nightingales, poetry, unpoetical sensation, metaphysics, different genera and species of dreams, nightmare, a dream accompanied by a sense of touch, single and double touch, a dream related, first and second consciousness, monsters, the kraken, mermaids," Southey believes in them, Southey's belief too much diluted, "a ghost story, good morning." I heard his voice as he came toward me. I heard it as he moved away. I had heard it all the interval, if it may be called so. He was civil enough to ask me to call on him at Highgate. That's a letter of Keats to his brother and sister-in-law. Here was stream of consciousness in action 100 years before Joyce or Woolf. Admittedly, Sterne was practicing it even earlier. The poets shook hands and parted. So great was Coleridge's self-absorption that he recalled the meeting as having lasted only a few minutes. All he could say was there was death in that hand, but not before Keats had metabolized Coleridge's free associations into the poetry of the odes. With his characteristically light touch, Keats gives a vivid indication of the nature of the topics continually agitating and coalescing in Coleridge's mind, and of the impact of his conversational teaching mode. And despite Keats's light criticism of Coleridge's lack of negative capability, this concept does in fact echo Coleridge's own distinction in his Biographia Literaria between 2 types of men of genius. One is the man of commanding genius, who projectively organizes other faculties or people. And the other is the man of absolute genius, who introjects and assimilates experience in a more passive, less omnipotent way. Essentially, this is the concept of
introjective versus projective identification, operating in a life context. For in that spring of 1819, noted for its innumerable nightingales, Keats, despite his bemusement, did find Coleridge a kind of nightingale. And during the next few weeks, he wrote not only the Belle Dame sans Merci, but all his great odes, apart from Autumn, including the one in which the nightingale's throbbing song, though no longer audible, is imagined as potentially singing in the next valley glades. Keats was the antithesis of the kind of listener who would make Coleridge's voice die away at once. Coleridge responded to Keats's receptivity, and Keats continued to listen to his voice as it faded beyond the veil of health, transforming its content within his own poem. The beginnings of psychoanalysis, indeed, rooted in a sort of transference relationship in which it is the younger man who is the analyst performing the alpha function needed to give form to this primary chaos of swirling part objects. Coleridge, however, had a name for the process, the shaping spirit of imagination. Meltzer describes the analyst's observation as being on the alert for movement of the quarry, part object minimal movements, which with patience can be seen to form a pattern of incipient meaning cast before. The triumphant breakthrough for Keats as self-analyst came with his Ode to Psyche, in which the poet's internal muse is discovered in the combined object form of Cupid and Psyche, and instated as the mind's true deity. He says, "Yes, I will be thy priest, and build a fane in some untrodden region of my mind, where branched thoughts new grown with pleasant pain, instead of pines, shall murmur in the wind." It is the new religion of the mind, rich with unknown, untrodden areas of experience. The poem culminates in a picture of the mind as a fertile garden set in a wild landscape, the wreathed trellis of a working brain, with the poet as priest in a baby-mother relationship to the muse, as pale-mouthed prophet dreaming. And Keats gathers together this overall picture in his formulation of the veil of soul-making. He writes, "There may be intelligences or sparks of the divinity in millions, but they are not souls till they acquire identities, till each one is personally itself. As various as the lives of men are, so various become their souls, and thus does God make individual beings souls, identical souls of the sparks of his own essence." It is the mystery of individual identity that is also at the heart of psychoanalysis. In Bion's definition, an activity designed to introduce the individual to himself, for that is a marriage that will last as long as he lives. It is formed by internal object relationships, the soul and God, in a context of learning from experience. This is the romantic vision of evolution or progressive consciousness, organic rather than mechanic, guided by the imagined world of a terra incognita beyond the horizons of existing consciousness. And in post-Kleinian thinking, with its aesthetic and epistemological orientations founded on internal object relations, this is also the new goal of psychoanalysis. Thank you. Gostaria de agradecer a Meg pelo seu texto profundo e belíssimo. É uma honra, Meg. Thank you. Vamos precisar de tempo até para que esse texto se sedimente dentro de nós. Agora eu vou apresentar o Arnaldo. Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro.
Ele é psicanalista didata da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, filiada à IPA, membro efetivo e didata da Newport Psychoanalytical Institute, na Califórnia. Ele é membro honorário e professor do Instituto Wilfred Bill, em Porto Alegre. E ele é autor de vários livros e artigos sobre o pensamento de Wilfred Bill. Então, agora, eu passo a palavra ao Arnaldo Schuster. Eu gostaria de agradecer muito a Annelise por essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, que eu começo com que o título é Linguagem de Alcance Psicanalítico, uma diferença transcendental, é o subtítulo. Eu começo dizendo que diferenças de vértices são uma consequência inevitável de qualquer diálogo sobre vínculos entre áreas que escapam de definições únicas e até mesmo de descrição, como são os vínculos entre a psicanálise e a poesia, né? Desta forma, o meu trabalho começa por um vértice ligeiramente diferente de Meg Harris Williams, ou talvez seja apenas complementar ao dela, ou ao Bion, que ela menciona, e que considerou os poetas românticos como sendo os primeiros psicanalistas. Ela também afirma que o Bion estava reverberando Freud, porém de forma mais empática. E eu penso que não se trata de forma mais empática, mas reverberando a empatia de Freud por outros vértices. Para justificar a minha hipótese, eu levei em consideração as sutis diferenças e igualdades também entre o romantismo inglês, em Bion, e o romantismo alemão, em Freud. Eu entendo que o romantismo alemão ele inspirou as passagens mais artísticas, mais emocionais e reconhecidamente poéticas de Freud. Por exemplo, a sombra do objeto caiu sobre o ego. É uma frase poética. Os sonhos são a via régia para o inconsciente. Onde o id era, eu devo vir a ser. Quer dizer, faltou a frase que eu acrescentei aqui no meu texto em português, que há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do nascimento nos permite acreditar. No entanto, Freud, numa entrevista para o New York Times, numa entrevista em 1926, ele firmemente considerou o Nietzsche como sendo o primeiro psicanalista. O Freud disse que ninguém compreendeu tão bem como filósofo o problema dos dois princípios do funcionamento mental. E após afirmar isso, o Freud cita Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. A dor grita, vai! Todavia, o prazer quer eternidade pura, profunda eternidade. O jornalista imediatamente rebate e diz, o senhor também é um poeta. E o Freud não negou. Ele tomou como um elogio e asseverou a enorme troca e contribuição entre a psicanálise, a poesia e a literatura. Então, com esses pensamentos e diferenças, eu me indaguei se a origem da psicanálise é a poesia ou é a filosofia. Mas eu também senti necessário, como um contraponto, retirar o splitting e indagar a possibilidade de uma origem inconsciente comum, ou um ponto onde ambas as disciplinas não estão separadas, né? A raiz filosófica da psicanálise, reconhecida pelo Freud, ela tem um desenvolvimento absolutamente original na teoria do pensar de Bion. O Bion afirma que a psicanálise é uma
resposta prática para questões filosóficas, ou seja, questões da vida, que os filósofos sabem colocar muito bem, entretanto, eles não sabem e nem podem dar a singularidade do sujeito da prática, que sofre a soberana influência do inconsciente na vida mental. Ao mesmo tempo, Bion diz que a relação entre a filosofia e a psicanálise ela precisa seguir a mesma ordem que existe entre a matemática pura e a matemática aplicada, ou seja, a psicanálise precisa ter um campo definido por limites e possibilidades e que seja regido por princípios epistemológicos que o afastem de crenças e hábitos vazios. A parte da matemática pura a qual o Bion está se referindo são os fundamentos da matemática. Particularmente, eu represento esses fundamentos pelas questões epistemológicas desenvolvidas pelo matemático austríaco Kurt Gödel sobre as proposições indecidíveis e o princípio da indecidibilidade da origem. Essas ideias são complementadas pelo teorema do terceiro excluído, que propõe um ponto de indecidibilidade a ser preenchido por decisões interpretativas transitórias criadas por detalhes de observação e imaginação criativa. Na ciência, o Werner Heisenberg aplicou essas ideias para criar o seu princípio da incerteza na mecânica quântica, permitindo expandir a criação de sistemas abertos, que já haviam sido apontados pelo Poincaré para os sistemas vivos e dinâmicos. Os sistemas abertos eles são espectrais, eles são não lineares, não determinísticos, não hermenêuticos, não diagnósticos, e cuja existência a teoria da complexidade do Morin clarifica como sendo a forma ética universal de pensar a ser seguida caso desejemos dar um futuro para a humanidade. Existem muitos exemplos de sistemas abertos na obra do Bion. A teoria do pensar é um deles, né? O objeto psicanalítico, a grade, a turbulência emocional e, sobretudo, o modelo observacional da cesura. Eu vou tentar dialogar agora sobre como Bion, ao utilizar os sistemas abertos, evolui para um complexo modelo de técnica psicanalítica que requer uma linguagem interpretativa que seja adequada, e por isso ele utiliza o paradigma da poesia, que é um vigoroso exemplo de sistema aberto. Quer dizer, como esse modelo de técnica faz confluência de questões filosóficas, epistemológicas e estéticas da teoria do pensar, eu preciso assinalar que o poético em Bion vai muito além do estilo literário. Se trata de um modelo de expansão da intuição e da imaginação na criação de muitos conceitos que emergiram na prática psicanalítica. Então, nesse ponto, talvez a gente possa falar do poético como continente e da poiesis como conteúdo, fazendo contraponto com a intuição como conteúdo e a imaginação como continente. Em poucas palavras, eu penso que Bion, ao aplicar essa relação continente-conteúdo na maioria dos seus trabalhos, pôde utilizar o que é mais profundo na ação poética, a poiesis, sendo essa hipótese o que eu vou tentar desenvolver a seguir. Quer dizer, para fazer isso, eu vou citar o que eu chamo de poesia psicanalítica de Bion e focalizá-la com o auxílio de dois poetas do século XX, o Paul Valéry e o Mário Quintana, e uma citação do sublime escritor brasileiro Guimarães Rosa. Eventualmente, eu vou adicionar a poesia do Fernando Pessoa. Na poesia do Bion, em 1970, a matemática é a linguagem da realização ou da restauração? O que é necessário não é
uma diminuição da inibição, mas uma diminuição do impulso para inibir. O impulso para inibir é fundamentalmente a inveja dos objetos que estimulam o crescimento. Deve-se procurar uma atividade que seja tanto a restauração de Deus, a mãe, como a evolução de Deus, o informe, infinito, inefável, inexistente, que pode ser encontrado somente no estado em que não há memória, desejo, compreensão. Agora, uma citação do Guimarães Rosa. A linguagem é uma porta aberta para o infinito. O Paul Valéry. Aquele que escreve todo um poema numa noite de febre não é um delirante febril, mas sim um sábio calculista, quase um algebrista, aos serviços de um sonhador refinado. O Mário Quintana. Sonhar é acordar-se para dentro. Eu vou correlacionar essas citações poéticas com alguns conceitos desenvolvidos pelo Bion em transformações, atenção, interpretação e cesura. Esses conceitos, antes do mais, eles produziram uma guinada epistemológica que nos leva dos dois princípios freudianos do funcionamento mental para os 3 princípios de vida que o Bion formula em Making the Best of a Bad Job. Os 3 princípios são outro vigoroso exemplo de complexidade de um sistema aberto. A gente tem os sentimentos, em primeiro lugar, os sentimentos. Em segundo lugar, os pensamentos antecipatórios. E, em terceiro lugar, os pensamentos mais os sentimentos, mais o pensamento com P maiúsculo. Sendo que esse pensamento com P maiúsculo, Bion diz, é sinônimo de prudência ou previsão na ação. O termo prudência é um termo que vem de Aristóteles. Significa a mãe de todas as virtudes, que se traduz por um continente ético para a estética das interpretações. Então, os 3 princípios de vida, eles representam uma expressão ético-estética da poiesis psicanalítica, e que são uma espécie de produto final das proposições que Bion desenvolveu em sua obra sobre o estado mental adequado para o trabalho analítico. A primeira proposição veio da poesia do T.S. Eliot, Four Quartets, que é o trabalhar sem memória e sem desejo. A segunda proposição foi descrita pelo poeta Keats como um estado mental necessário para alcançar a performance literária, a capacidade negativa. Se a gente pudesse dar uma definição simples, seria a busca de um autor pela beleza estética, não se importando se fazem sentido. Trata-se do que a gente pode chamar de uma licença poética, uma abertura para a criatividade, uma expressão de suprema empatia. O Bion diz que, com sua capacidade negativa, o Keats descobriu o princípio da incerteza. A afirmação de que um princípio matemático foi descoberto por um poeta, bem antes de um físico quântico, nos leva às descrições de Bion, que também é o poema do Valéry, sobre um ponto de poiesis que eu vou tentar esclarecer adiante. O analista, ao se situar no ponto, frente à existência desse ponto de indecidibilidade, de incerteza, tem uma experiência emocional, através da qual ele procura alcançar a singularidade do analisando. E aí, se puder adotar como prática os 3 princípios de vida, se encontra sempre diante de uma nova forma, diante da escolha da estrada de palavras, interpretação, a ser trilhada. Então, eu adiciono aqui, faltou no texto, de novo a poesia do Bion, que diz que a característica dominante de uma sessão é a personalidade desconhecida, e não o eu, o analisando, ou o analista pensa que sabe. As palavras podem ser provenientes de muitas disciplinas, com a condição de seguirem um critério. No caso, o Bion fala a prudência na ação no campo analítico, ou seja, de serem utilizadas para a observação do objeto psicanalíticos em 3 áreas integradas. O Bion integra mitos, sentidos e paixões.
Em diversos trabalhos, eu procurei mostrar que são integrações ético-estéticas, né, que pensam o mundo de forma intuitiva, não discursiva, e que se opõem ao conceito de narrativa, que eu vou usar mais adiante. Eu encontrei no romantismo alemão, no Hölderlin, uma afinidade poética para o que eu acabei de dizer. O poeta, ressaltando o vértice infinito da linguagem, da mesma forma que o Guimarães Rosa, ele descreve uma tripla natureza do self poético, pelo qual é possível operar a transição de um infinito determinado para um infinito mais geral. A tripla natureza do Hölderlin é constituída pelo sujeito, que são as paixões, o objeto, que são os mitos, e o humano, que são os sentidos. O Keats, com a expressão capacidade negativa, estava se referindo a um ponto em que enfrentamos algo que não possuímos, algo que requer a capacidade de tolerar também uma tripla natureza, as incertezas, os mistérios, as meias-verdades, com o critério de não ficar ansioso para entender e encontrar significado. As decisões executadas neste ponto, através das palavras e da linguagem, resultam num homem de êxito, man of achievement, em literatura, que o Keats exemplificou com Shakespeare e sua obra. O Bion é interessante, ele trocou o substantivo homem pelo substantivo linguagem e postulou uma language of achievement, afirmando que a obra de Freud é um exemplo dessa linguagem. Por isso a minha pergunta. Então, a gente não deveria chamá-la de linguagem de alcance psicanalítico? O Bion também complementou suas ideias sobre a language of achievement usando a expressão ato de fé, o que significa que a linguagem psicanalítica deve intencionar a busca da verdade, não para encontrá-la, mas para que um ato de criação, de poiesis, se estabeleça. Isso é uma ideia do Nietzsche. Eu utilizei o verbo intenção não no sentido de um desejo, e sim de uma invariância. É a ideia do Bion. Quer dizer, uma direção que a gente pode escolher baseada na surpresa que a experiência emocional nos causa. Na prática psicanalítica, isso significa que o analista escuta diversos tipos de narrativas em seu consultório. Temos narrativas sobre o dia a dia das coisas, discurso científico sobre os problemas do mundo físico, preocupações religiosas, narrativas históricas sobre eventos que ocorreram ou que se supõe estejam ocorrendo, discurso sociológico, político sobre as instâncias práticas da sociedade. Todavia, é necessário levá-los, com o uso da capacidade negativa, para uma direção do limiar que se aproxima do que se pode chamar de limiar do discurso poético. Se deste limiar uma interpretação emergir, a gente espera que possa ser, se não uma language of achievement, pelo menos uma linguagem de alcance psicanalítico. Penso que esse limiar pode ser também chamado de cesura, quer dizer, é outro conceito vindo da poesia. O significado original é uma pausa no interior de um verso, mas trata-se de uma pausa que, ao mesmo tempo, separa e liga dois estados mentais distintos, uma pausa que produz continuidade e diferença. Novamente surge a questão, como estabelecer um critério? Quer dizer, como fazem cientistas e poetas quando estamos trabalhando com psicanálise para diferenciar a linguagem de alcance psicanalítico da linguagem que é simplesmente poética. Mais adiante eu vou incluir ainda a linguagem de substituição nessa diferença. Para falar sobre isso, eu vou parafrasear o Bion com duas perguntas. Como tornar nossa escuta psicanalítica capaz de atingir o limiar poético, a cesura? Pode esse limiar nos tornar melhores analistas? Existiria algo, em analogia com o Hölderlin, que poderia ser chamado de um self psicanaliticamente poético, aquele que opera com capacidade negativa, possibilitando inserir a intuição numa imaginação capaz de investigar essa relação
finito, infinito, até publicá-la em uma interpretação? Por exemplo, eu posso utilizar nessa investigação um mito, um sonho ou um pensamento onírico. Talvez um não seja utilizado sem os outros. Eu escolho, então, o mito de Satã, que foi descrito pelo John Milton no Paradise Lost, que é a versão de Milton para o mito de Édipo, como um modelo de linguagem de alcance psicanalítico para pensar no conceito de transformação em ó. Então, ao fazer, eu digo que eu adoto Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. A riqueza imaginativa fornecida pela linguagem da queda mítico-poética de Satã mostra um personagem que, em virtude da curiosidade sobre sua personalidade, está constantemente caindo no espaço, em direção ao infinito, vazio e sem forma. E quanto mais ele cai em si mesmo. A expressão cair em si mesmo, eu traduzo pelo subtítulo de Nietzsche em Esse Homo, quer dizer, como chegar a ser o que se é? Como tornar-se o ser que verdadeiramente somos? Encontramos dificuldades em todos os idiomas para achar uma expressão adequada para a correlação entre ser e tornar-se. Essa dificuldade é típica da abertura de palavras para o infinito. O tornar-se quem verdadeiramente somos é uma queda, é uma mudança catastrófica do sentido do Bion, de que um estado anterior nunca pode ser completamente reconstituído. Entretanto, apesar de toda a atividade desconstrutiva, a queda é poética, é uma forma de criação, é uma transformação. O que é criado é precisamente o advento de um novo sujeito, nunca dado, mas duramente conquistado no curso de uma luta por liberdade interna. Em outras palavras, a função do mito, enquanto cria um limiar poético, o poético, pode ser descrita, em primeiro lugar, como uma função restauradora da intuição analítica. Mas trata-se também de pensar mais, uma evolução sobre a afirmativa kantiana de que toda intuição sem conceito é cega e todo conceito sem intuição é vazio. E de que forma juntá-los? Intuição e conceito são vinculados num espaço-tempo de resultados incertos. É nesse espaço de incerteza que a gente pode encontrar uma importante contribuição do Bion, porque ele foi mais além do Kant, quando ele deixa implícito que a intuição e o conceito são ligados por meio da imaginação. O Bion define o mito em elementos de psicanálise como uma forma básica de pré-concepção e um estágio pelo qual o conhecimento individual é comunicado ao grupo, quer dizer, é uma publicação. Seguindo o Hölderlin, trata-se da tripla natureza da linguagem, passando de um infinito individual para o geral. Então, a pré-concepção, ela abre o caminho para a vida mental através da realização, que gera concepções e conceitos. Então, a realização, ela expressa um pensamento antecipatório, é um movimento transitório. Como linguagem matemática, a linguagem de realização é uma sucessão de conjuntos infinitos se combinando, criando um futuro ao permitir a escolha de uma direção onde um padrão simbólico será encontrado. Quer dizer, o Mate Blanco formulou isso. Todavia, o padrão encontrado, que a gente pode chamar de linguagem de restauração, não perde a incerteza antes presente na pré-concepção, ou naquilo que ela contém de representação da complexidade da vida, criando uma inevitável tensão. Essa tensão, ou turbulência emocional, é comum a toda a criação. Quando a gente considera as alterações na observação produzidas pelo observador, a tensão fica maior e faz-se imperativo considerar que, de fato, somente um passo à frente, no futuro que ainda não aconteceu, é que encontramos uma continuidade de pensamento ou mesmo pensamento em si. Pode parecer uma contradição se digo que o que penso não está no presente, mas no amanhã que ainda não aconteceu.
Entretanto, esse contraditório existe apenas no determinismo psíquico, não na complexidade pela qual se acolhe as hipóteses mais imaginativas e fictícias, como também aquelas que constituem lugar comum. Eu posso aproximar essas afirmativas que eu fiz do misticismo filosófico, notavelmente representado pelo William Blake. O Blake certamente não era filósofo, mas enquanto poeta ele era um visionário. E assim ele evolui para restaurar um ponto onde não se pode separar a poesia da filosofia. Quando ele diz: eu escrevi esse poema ao mesmo tempo sem nenhuma reflexão e contra a minha vontade. Não fui nada mais do que um secretário. Os autores permanecem na eternidade. De certa forma, o Blake está se livrando de suas memórias e de seu desejo para explicitar o que causa o ato poético. Isso é linguagem de restauração ou realização. No Casamento do Inferno com o Céu, o Blake afirma que a razão pela qual Milton escreveu Paraíso Perdido foi o fato de ter tanto de poeta verdadeiro quanto de parte com o diabo sem o saber. Então, se observa que a visão artística e literária de Blake apreende o processo de criação, associando a queda do conhecimento prévio e mostrando que não é o conhecimento que nos faz mudar, mas o enigma que nos invade. Esse enigma, que é o Odo, que o Bion descreveu, pode ser tanto um ontos, uma origem, quanto um opus, um work in progress. Eu esclareço, quando a gente tenta encontrar uma linguagem para expressar um enigma, ela estimula o pensamento enquanto abre para as emoções que são subjetivas e nada acrescentam às narrativas sobre o mundo. O resultado, necessariamente, não aumenta o conhecimento, embora possa ser um prelúdio para o espaço do ser através dessas emoções. Suponho, no entanto, que o discurso narrativo ele usurpa nossas observações, substituindo o que poderia fazer emergir a experiência emocional. Nesse caso, torna-se uma linguagem de substituição. Ela substitui a ação e não é prelúdio, como diz o Bion. Ou seja, retira o potencial criativo da preconcepção, podendo se transformar em crenças e dogmas e inibir a matriz amorosa geradora do prelúdio e da ação. Narrativas são sempre o produto de memórias e desejos. Elas obscurecem o enraizamento primário do ser e endossam uma visão não crítica da realidade que se transforma em um conceito de verdade-adequação, que coincide com a produção de falsidades e mentiras. Para ir numa direção diferente das narrativas, eu preciso da poiesis. E para expandir a afirmativa, eu vou citar mais uma vez o Fernando Pessoa, aí escrevendo com o pseudônimo de Alberto Caeiro. Ele diz assim: se algumas vezes eu digo que as flores sorriem, e se digo que os rios cantam, não é porque eu penso que existem sorrisos nas flores e canções nos rios. É porque desta forma eu faço os homens falsos sentirem a real existência de flores e rios. Eu adoto a poesia acima como um modelo de descrição do espectro Hevery função alfa, para a seguinte situação do trabalho do analista. Quando a gente entra em contato com o paciente na sala de espera, ele nos permite sentir o cheiro do movimento, a cor do silêncio, o gosto da presença, o som da pele, o ruído do olhar. Não sabemos o que captamos nesse mundo sensorial, infrasensorial, até nos instalarmos na poltrona e, com esse prelúdio para a sessão, entramos no simbólico do ato analítico. Acaso e escolha se unem nesse ponto de indecidibilidade? Não existe nada de científico nessa descrição da realidade captada. Eu não coincido comigo mesmo quando sigo essa forma de pensar. Eu discordo com o comum, com a forma coloquial, com a lógica trivial
Entretanto, essa não coincidência é de onde surge a exatidão da linguagem psicanalítica. Eu posso exemplificar essa não coincidência nas passagens de Memória do Futuro, onde existe um diálogo entre Bion, myself e o PA. Os três não coincidem. O myself informa algo a Bion que não coincide com Bion, que precisa publicar essa informação como PA. Também não coincidente com Bion ou myself. Trata-se de um inevitável sonhar, como disse Quintana, que é um acordar-se para dentro. A linguagem de alcance psicanalítico é uma espécie de poética da exatidão, porque ela fala de sentimentos. Os sentimentos têm precisão matemática, assim explicitou o Bion, e criam uma cesura, que é como uma diferença transcendental para um momento específico do vínculo analítico. Eu volto aqui ao poema do Valery, quando o matemático fica a serviço de um sonhador refinado. Eu utilizo a expressão diferença transcendental como um sinônimo pessoal para o enigma, para a pré-concepção. A expressão propõe um diálogo sobre a psicanálise em Bion como uma prática da transcendência, cuja poesia nos tira da ética dramática voltada para a morte e nos traz para o contexto de uma linguagem que tem a matriz amorosa pela verdade. As afirmativas acima me levam a propor para a psicanálise o adjetivo de atividade prático-poética. Eu penso que essa é a mais antiga definição da Terne, aquela que está em Homero, significando decifrar de um enigma que faz trazer algo à tona, ou fazer ser, sem perder o vigor do enigma, o que era para vir a ser. A psicanálise é prática porque seus participantes são parte ativa no processo, sendo analisando o agente principal de sua transformação. A psicanálise é poética porque ela é criativa. Seu resultado confere uma nova forma de se relacionar com o inconsciente, promove o uso da estética das emoções na descrição do mundo e nos leva também ao universo ético-estético da liberdade de pensamento. Para finalizar, eu cito Bion, dizendo que a interpretação ela deve fazer algo mais do que aumentar o conhecimento do analisando sobre si mesmo. Esse algo mais, fornecido pela estética das emoções e pela ética da sinceridade, pode, ao favorecer o tornar-se o ser que verdadeiramente somos, gerar algo que melhora a qualidade da vida psíquica. Contudo, quando eu digo pode, é para não dizer que não falei da incerteza, ou de flores e rios. Termino aqui. Muito obrigado. Agradecemos muito esse esforço enorme e esse texto brilhante. Antes de abrir para o público, eu também preciso agradecer o Mário Lúcio Sapucaí, que fez as fotos, né, e que traz sensivelmente o olhar de Ulisses até nós na revista. E preciso agradecer a Liana Pinto Chaves, que está aqui e que vai, a partir desse momento, fazer essa interlocução com a Meg Harry Withers, que também nos deu a honra de estar aqui hoje com esse texto lindo e profundo, e o Arnaldo Schuster. Então, antes de abrir, eu gostaria de perguntar a Meg Harris e ao Arnaldo, mas primeiro a Meg, se ela gostaria de comentar alguma coisa, inclusive porque ela ouviu o texto, né, do Schuster. Na minha opinião, são textos bastante diferentes, né, e muito ricos para nós. Eu acho que agora eu começo, né? Sim, por favor. Meg, this is for you. Annelise is saying, well, apart from thanking and saying how impressed we all were, she wants to ask you, first of all, if you want to talk a little bit with Arnaldo before opening
to the audience. Or if Arnaldo wants to talk with you. So first between you two. Yes. Well, I think it's a very interesting problem about what constitutes the poetry of psychoanalysis. So shall we enter Yeah. into rhythm? Então, é uma questão muito interessante essa, o que constitui a poética da psicanálise. And certainly the language of achievement cannot mean speaking poetically. E certamente a linguagem do alcance poético, como Schuster fala, não quer dizer falar poeticamente. Because in psychoanalysis, it is a private language. Porque na psicanálise, a psicanálise é uma linguagem privada. Whereas the point about the poet's language is that it is intended for the world in general. Enquanto que a poesia tem por intenção se comunicar com o mundo em geral. And in a sense, it goes beyond the knowledge of the poet. E, num certo sentido, vai além do conhecimento do poeta. And the poet really becomes an instrument for conveying this future knowledge given by the object. E a poesia se torna uma língua para transmitir esse conhecimento sobre o objeto. And is given by the object in the form of very particular words which cannot be changed. E que é dada de uma forma muito particular pelo objeto e que não pode ser mudada. Whereas in psychoanalysis, the language is evolving on the basis of dreams and associations and dialogue between the two people, and is private. Enquanto que na psicanálise a linguagem está evoluindo o tempo todo através de sonhos, atos falhos, associações, o tempo todo. So I think what Arnaldo says is very true, that what we're talking about in language of achievement is something very specific to the psychoanalytic situation. Então, eu acho que o que o Arnaldo falou sobre a linguagem do achievement, né, do alcance psicanalítico, é muito verdadeiro em se tratando de psicanálise. Perhaps I'll stop there and let other people speak. Eu penso que a Meg fez um ótimo resumo do coração do meu trabalho, né? da ideia que eu queria enfatizar, né? Que, aliás, o meu trabalho eu, vamos dizer, desenvolvi todo inspirado no trabalho dela, que eu recebi primeiro. Né? I think Meg made a wonderful, perfect resume of my work. And actually, I did my work based on her paper. So, taking into account her ideas. Uma curiosidade sobre a ideia da language of achievement, né? Quer dizer, mais uma vez eu tentei enfatizar que o Keats falou de man of achievement, ele não falava de language. Então, com respeito a essa expressão language of achievement, o Keats falava de man of achievement. Yes, yes, yes. E que, curiosamente, ele criou essa expressão voltando de uma festa de Natal, onde ele provavelmente voltou bêbado. And curiously enough, he coined this expression coming back from a Christmas party where probably he was drunk. Well, we don't know. Of course, it's none of these are new ideas. I'm thinking of, it goes back to Socrates saying, I don't know anything, I have no knowledge. All I am is a mediator. I'm a midwife to ideas. I want to stimulate the process. Tudo isso não é novo, não são ideias novas, né? Vai lá de volta para o Sócrates, quando ele dizia que não sabe nada, tudo que ele sabe é que não sabe, e que ele era apenas um mediador, um parteiro, uma parteira de ideias. It's all very much the Platonic tradition.
é muito a tradição platônica the philosophy of idealism. e a filosofia do idealismo. Vou citar o Mário Quintana, inevitavelmente não posso deixar de fazer. O Mário Quintana He's going to quote Mário Quintana, he cannot avoid it. que não há besteira de agora que não tenha sido dita por um sábio grego de outrora. He said that there is no silly thing that is being spoken now that wasn't before by some Greek author. Yes, yes, the Greeks really said everything for us, didn't they? It sounds better in Portuguese than what I translated. Yes, that's what it is. Like Beyond says, the ideas, they get a new life. You know, they go from one culture, one context, they go underground, they come up again. And É como o Bion fala, eles ganham nova vida, né? Eles vão de um contexto para outro, de um tempo para outro. And can I say something? Posso dizer uma coisa? Claro. Para quem é jovem e está aprendendo as coisas pela primeira vez, tudo é muito novo. What I'm saying, Meg, is that for the young people who are learning things and getting in contact for the first time, everything is new. Yeah, that's also very nice, isn't it? It's nice to see with new eyes. É legal, né, poder ver com novos olhos. Eu achei interessante no texto da Meg a vida das ideias, né, que vão passando de épocas a épocas e podem morrer, né, ou podem ressurgir. Annelise was saying that she enjoyed very much in your paper precisely this idea of the life of ideas that may go underground and then come back and start again. Yes, yes. Beyond uses the image of the river Alpheus, you know, which is a limestone river. So of course it goes underground a lot, and then it comes up in little pools, and that was a representation of the poetic journey. It's used by Milton in his poem Lycidas. O Bion cita o rio, qual é o nome do rio, Annelise? Alfeu. Alfeu. Yes, Alfeu. Que submerge e depois sai em poças, em lagoas. Então, esse termo foi usado pelo Bion e pelo Meltzer. It's the river of inspiration. The river, what? Of inspiration. Ah, sim. O rio da inspiração. Bom, vamos abrir, se vocês concordam, né? Vamos aproveitar a Liana, que não é só uma colaboradora muito experiente, e entrou aí com a sabedoria dela. Eu vou pedir para todos, ou porem né? Mas o melhor seria escrever no chat e falarem devagar para que a Liana possa fazer a tradução. Esses dois textos vão ser publicados em inglês e português na próxima ID. Annelise was explaining that these two texts are going to be published in Portuguese and in English in the new edition of the ID. Bom, não temos ainda perguntas, né? Eu então vou falar uma coisa que, assim, me pareceu que são textos bem diferentes e que se complementam, né? Bastante. Annelise was saying that the texts are very different, but they complement each other. É uma ideia também que eu achei muito linda, é do endoesqueleto vivo
e do exoesqueleto, que dando cursos, né, sobre a autobiografia de Bion há 11 anos, né, estudando bastante esse argumento, mas me pareceu um modo muito inspirado da Meg de se referir aos textos autobiográficos. Well, Annelise has been conducting seminars on the biography, on the autobiography for many, many years, and she enjoyed particularly the passage about the endoskeleton and the exoskeleton. Eu perdi alguma coisa, Annelise. Yes. Eu gostaria se a Meg pudesse comentar o endoesqueleto vivo e o exoesqueleto como uma blindagem à experiência psíquica, né? Could you comment on the live endoskeleton and the exoskeleton as a kind of carapaça, a kind of Yes, I know. Carapace. Yes, carapace. It's just a very vivid image, isn't it? Because of the mind and body analogy. É uma imagem muito vívida, né? Por conta da relação mente-corpo. I mean, it's not a new idea, because it's like Coleridge, organic and mechanic, you know how. De novo, não é uma ideia nova, é como o orgânico e automático do Coleridge. But I think Bion's expression is good because it does say that the exoskeleton has a function for a short time. Mas é interessante porque na ideia do Bion, ele diz que o exoesqueleto é importante porque ele tem uma função por um certo tempo. So exoskeleton is not equivalent to bad. Quer dizer, ele não é sinônimo de ruim, de mal. You know, it has a necessary protective function for a certain time. Ele exerce uma função protetora durante um certo tempo. But the danger point is when the protective function is outgrown and it becomes a constriction. Mas o perigo é quando essa função protetora se excede e se torna um problema, né? E fica um sufocamento. And that's the point when there needs to be a catastrophic change. Otherwise, in fact, the personality will die. E é aí que se torna necessária uma mudança catastrófica, pois, caso contrário, a personalidade morre. So how do you decide or diagnose that point at which the personality must break out of its shell? Então, como é que a gente decide qual é esse ponto, né, em que a personalidade tem que romper essa concha? So I think it's a very good way of describing that particular point in development that must be focused on. Então, ela acha que é um ponto particularmente importante para tentar saber em que ponto do desenvolvimento isso tem que acontecer. And that's why he always says there is such a thing as psychic death. Uhum. E é por isso que ele diz, existe algo como morte psíquica. Although he also says, referring to himself, he says, well, for many years he thought he was dead psychically, and how surprised he was to discover actually deep down he was still alive because of fictional characters. Então, é aí que ele fala também que durante muito tempo ele se considerou morto e que ele se revivificava através dos personagens ficcionais. Tem aqui uma fala do Cláudio Castelo, Liana, no chat, dizendo: é o drama dos crustáceos. Para poder sobreviver, crescer, tem de passar por um grave momento de grande vulnerabilidade. Bom, Cláudio, a colleague who is the editor of the Revista Brasileira, he says, this is the drama of the
crustaceos. I don't know how to say this in English. Crustacean. Cru- Yeah. Crustacean. To be able to survive, to grow, they have to go through a serious moment of great vulnerability. E outro comentário da Eduarda, que faz parte da equipe da ID, falar poeticamente difere essencialmente da poieses produzidas na psicanálise, porém ambas incluem estética e o cérebro é calógeno dos harmonia. So to speak poetically is essentially different from the poiesis produced by psychoanalysis or in psychoanalysis, but both include the aesthetic and the brain is calógeno. I don't know how to say that. It searches harmony. Yes, like beauty, harmony, beauty. I mean. To speak poetically is essentially different in. Yes, I agree. Yes, I think so. It's a different kind of poetry, but it has the same feeling, like Bion says. He quotes Prince André in War and Peace saying, "That is truth, accept it." So that occasionally there is this moment of aesthetic harmony and a depressive feeling that is the truth. Então, ocasionalmente tem esse momento de harmonia poética, que é um momento depressivo. Eu peguei só o restinho do que ela falou. So the truth comes from outside, not from the object, not from the self. Sorry. The truth comes from the outside. Yeah, I mean from outside the self. The truth comes from the object. But a verdade vem do objeto, isto é, de fora do self. A Vera Montanha. Vocês estão me escutando? Estamos. Sim. Bem, Bom, primeiramente agradecer essa manhã que está sendo extremamente rica, ouvir Arnold Schuster, a querida Meg, a Nelise, toda a equipe está de parabéns. Mas a minha... Bom, first of all, to say thank you for this beautiful Saturday morning. She's happy to be with dear Meg Schuster and colleagues. Bem, dos pontos que eu estou achando interessante nessa conversa trazida pelos dois é a questão desse trabalho das ideias que vão, de várias maneiras a gente pode expressar, como sementes que podem ficar adormecidas muito tempo e outras que vão germinando, mas que ajudam a dar One point a continuidade. that I enjoyed, sorry, Vera, one point Não, that desculpe. I enjoyed particularly is this idea of the seeds, the ideas that go on germinating and multiplying. Porque eu acho que tem uma questão interessante aí que é a linguagem de êxito, né, da psicanálise e a linguagem poética, diferentemente, que conseguem trazer uma riqueza de ordem diferente, como está sendo discutido. She's commenting on the language of achievement and the language of psychoanalysis. Vera, que mais? É da poética, né? Da poética. Da poesia, né? A linguagem da poesia que ela é única, ela não, você não pode, ela é insubstituível, a linguagem poética, né? So she was stressing the links you made between all these languages, and she's stressing the importance of the poetic language that can never be replaced by anything else. Mas acho que é interessante porque eu acho que tem a ver também com a idiosincrasia, com a busca da singularidade de cada um, o que cada um vai poder organizar e criar. Sorry. Criatividade. She's also stressing
all this has to do with the singularity, the uniqueness that is expressed through this exchange. Enfim, é o tema ligado a o que cada um é possível criar, né? Em cada coisa que faz. In short, it connects with what is possible for each one to create. Obrigada. Yes. The untranslatability of poetry, I suppose, has its analogy in the uniqueness of the analytic poetry. A intraduzibilidade da poesia tem relação com aquilo que é único no contato analítico. But they're both thinking processes. Ambos são processos de pensamento. But they are different, like the poetry of every art form is different. Mas são diferentes. A poesia de cada forma artística é específica, é diferente. But the principle of a thinking process is the same. Mas o processo de pensamento é o mesmo. So how do we allow ideas to enter into our mind? Então, como é que a gente permite que ideias penetrem nas nossas mentes? Eu gostaria de ouvir um pouquinho o Arnaldo também, e nós temos várias pessoas elogiando, falando da qualidade poética das intervenções e tudo mais. E aí eu gostaria de que essas duas pessoas, uma é a Marina Ribeiro e a outra é a Selma Jorge. Então, vamos começar. Bom, acho que a Marina estava antes. Eu vou fazer, então, a pergunta da Marina e depois a gente passa a Selma e o Cláudio, tá? Então, a pergunta da Marina é... Tá. Sua expressão diferença transcendental é exitosa. Articulando vários conceitos de Bion, você poderia falar um pouco mais sobre essa expressão tão inspiradora? Obrigada. So this question is addressed to Schuster. Your expression, transcendental difference, is very successful. You're articulating several concepts of Beyonds. Could you talk a little more about this, such an inspiring expression? Quer dizer, o problema é que eu não posso falar um pouco. Eu teria que falar muito e ocuparia muito tempo. The only snag is that I couldn't talk briefly. I would have to talk for a long time. Mas o que me inspirou essa ideia foi, quer dizer, uma leitura que o Bion fez a respeito do mito de Édipo. So what inspired me in this reading was reading a passage from Beyonds about the myth of Oedipus. No trabalho sobre arrogância. In the paper on arrogance. Que a partir dessa leitura eu fui percebendo que na medida que a gente vai desdobrando os personagens do mito de Édipo, I began to realize that as we unfold the scripts of the several characters in the myth, nós vamos encontrando tudo menos o sentimento amoroso. We find everything except loving feelings. Então, eu conectei essa ideia dos sentimentos amorosos com o que o Bion fala da matriz amorosa. So I linked the idea of loving feelings to the loving matrix that Bion speaks about. Que a linguagem de êxito é uma linguagem que sai de uma matriz amorosa, né? Até se transformar numa publicação. Né? The language of achievement comes from this loving matrix until it's at the point it's able to be publicized.
Se a gente consegue isso, isso é uma transcendência, não? Uma And transcendência. And if we achieve this, this is transcendental. Um resumo. A summary. Temos, então, pergunta da Selma, Jorge, para todos, e o Darcy, que gostaria de falar. E depois eu gostaria de colocar as fotos do Mário Lúcio Sapucaí. Parabéns à equipe da IT, Meg e Arnaldo. Uma questão que, ao meu ver, precisa manter-se na cabeceira do analista. Como você muda uma atividade que é sobre a psicanálise para outra que é a psicanálise? Podemos pensar a psicanálise no berço ético da fruição estética? É uma outra pergunta que daria um curso. Vamos lá, eu preciso localizar ela porque baixou aqui o negócio. Eu acho que você pode pôr, podemos pensar a psicanálise... Já achei. One question that, to my mind, needs to be always at the back of the analyst's mind. How do you change an activity which is about psychoanalysis to another one which is psychoanalysis? Can we think psychoanalysis in the ethical cradle of the aesthetic fruition? Bom, eu acho que é mais... Bom, é para o Arnaldo, né? Não, é para quem que é? Não sei para quem é. Meg e Arnaldo. Is that for me or To both of you. okay. Well, in a way, it's, I mean, I don't like to say it, but in a way, it's quite simple. Like here we are now, we're talking about psychoanalysis. Então, ela não gosta de falar de certo modo, né? Porque a gente se vê de volta naquele ponto de falar sobre. And that's okay, because that's appropriate. We're not pretending this is psychoanalysis. Mas tudo bem, porque é apropriado. Nós não estamos fingindo que estamos fazendo psicanálise, né? So we are not deceiving ourselves. This is appropriate. Nós não estamos nos enganando, isso é adequado. But of course, it's not the same as in a psychoanalytic session, where there are real conflicts which you don't know in advance. Mas claro, não é o mesmo que numa sessão psicanalítica, onde você sabe que há conflitos reais, e se a gente está evitando ou não. And I think that's why Bjorn always says patience and suffering, which sounds terrible, but it really means suffering the turbulence of not knowing. Mas, e é por isso que o Bion falava paciência, paciência e sofrimento, que significa sofrer a turbulência. And really it's the same in any intimate relationship. E, de verdade, é a mesma coisa em qualquer relação íntima. And that's what's good about poetry, is that so much of the painful work has already been done by the poet. É verdade. E é por isso que é tão bonito na poesia, né? Porque o trabalho penoso já foi feito pelo poeta. So we can have this suffering, these conflicts, we can have with that little bit of distance, because they're digested for us. Nós podemos ter esse sofrimento com um tanto de distância, porque ele já foi digerido por nós antes. So it's still real, but it's not so painful. Ainda é real, mas não tão doloroso. Não posso deixar de citar o Fernando Pessoa. I cannot avoid quoting Fernando Pessoa. Que o poeta é um fingidor. The poet is a pretender. Ele chega a fingir a dor que devera sente. And he pretends
the pain so well, the pain that he indeed suffers. Did you get, Meg, that the poet is a pretender, and he does it in such a way that he comes to convey that he's feeling, he's conveying the pain that he feels, he actually feels. Yes, I suppose it depends what he means by pretend, because I mean, Coleridge would say the poet projects his identity into the situation. Depende do que ele quer dizer por fingir. O Coleridge fala que o poeta projeta. O difícil da tradução é por causa da poesia em si. Porque ele fala um fingidor. The main problem of translating, as I am doing now, has to do with poetry, because finge, the pretender in Portuguese, fingidor, which is a connection between finge, pretend, and pain. So fingidor is pretend pain. I don't know if you got it. Yes. I think I understand. Yes, it's artificial, but that is the nature of art. Yes. It is real, but in a different way from, like a tragedy in real life is not a tragedy in poetic drama. Uma tragédia na vida real é diferente de uma tragédia numa peça teatral. Agora temos o Darcy Portolesi, que gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, eu quero cumprimentar e agradecer os dois palestrantes, né, a Meg Harris e o Arnaldo Schuster, com quem eu conheço razoavelmente bem. E eu estava aqui meio achando que ia passar em branco, mas me surgiu uma questão que está ligada com o meu dia a dia. Darcy, eu só vou traduzir o pedacinho da pergunta, tá? Vou sintetizar. Então, a pergunta seria que no dia a dia, quer dizer, a questão fundamental do trabalho analítico reside na questão da experiência emocional. The fundamental thing about analytical work has to do with emotional experience. In everyday analytical work. Justamente da intersecção das emoções do analista e do analisando é que vai ser possível dar andamento, vamos colocar, é o que vai possível despertar as preconcepções. From the intersection of the emotions of the patient and those of the analyst vai emergir o quê? O despertar ou o desenvolvimento das preconcepções. The development, the expression of the preconceptions. Tanto no sentido, vamos colocar, do descongelamento ou no sentido do surgimento epistemológico. Eu queria ouvir algo a respeito. Both in the sense of melting, descongelamento e o que mais? O próprio a criação de elementos epistemológicos do próprio conhecimento. And the emergence of epistemological questions. Por aí, tá bom, Leandro, fica por aí. Desculpa. Tudo bem, gostaria de ouvi-los. Eu acho que a pergunta do Darcy ficou prejudicada pela minha tradução. Meg, if I summarize in my own words, I understand that what Darcy was addressing was the interconnection between the patient's emotions and the analyst's emotions, and this creating the possibility of reaching out to the preconceptions. Yes, basically, as I understand, he's saying that, well,
for example, Meltzer says it better. He says, than I can say, he says that psychoanalysis is a forcing house for symbol formation. Forcing. Forcing house means like a greenhouse for small plants. Tá. Então, o Meltzer fala melhor do que eu posso dizer de que a psicanálise é uma estufa, né, uma greenhouse para novas ideias. It's a very intense, a very intense environment, very, very contained, very. You feel the boundaries, and that pushes the symbol to be formed. Então, ela diz que é um ambiente muito intenso, de muita continência, que dá um empurrão para que os símbolos se formem. Which is the equivalent of the language of achievement. Que é o equivalente da linguagem de êxito. Is the symbol of that particular emotional experience at that particular moment. O símbolo daquela experiência emocional particular, naquele momento particular. Então, eu comento rapidamente e concluo, porque é pouca coisa. Eu teria que me estender muito, obviamente o tempo não dá mais, mas eu comentei rapidamente no início do meu trabalho sobre esse ponto de indecidibilidade. Quer dizer, há um ponto... Eu só vou... he's going to comment briefly. That's what he said in the beginning of his text about this is a difficult word, the indecibilidade, como é que é em inglês? Undecidable point. Que existe um ponto de indecidibilidade em toda a relação. Quer dizer, é um ponto que a gente não sabe o que pertence a quem. There is this point in every relationship, you don't know what belongs to whom. Esse ponto é o que o Bion chamou do O. And this is what Bion called O. E não se pode lidar com O sem deixar a intuição fluir dentro da imaginação. You cannot move towards O without freeing the intuition and letting the emotions flow. Eu estou usando a imaginação no lugar, muitas vezes, de sonhar. As pessoas falam de sonhar, eu falo da imaginação. I'm using imagination in the place of dreaming. Well, they're very similar. I like what Bion says about the intersection of O with the situation. Elas são muito similares, essas duas expressões, né? Eu gosto do que o Bion chama da interseção. So where O is non-sensual, infrasensual, ultrasensual, but not sensual, O is a então, onde o O não é sensorial, tá certo isso? Sensorial, ele é infra ou ultra, ele é tudo menos sensorial. Supra, infra. Infra ou supra. So O represents an idea, a principle of reality. O O representa uma ideia, um princípio de realidade. It's the reality or the truth of a particular situation. É a realidade ou a verdade de uma situação particular. And sort of the artistic point is when that principle intersects with the emotional situation. A questão, o princípio é quando há uma interseção entre... Sorry, I lost it. The principle sort of cuts, it kind of enters an emotional situation that created by two people. Então, o princípio corta, faz um corte, né, na situação emocional criada por duas pessoas. And that's when you get that feeling, that is truth, accept it. E esse é quando a gente tem aquele sentimento, isso é verdadeiro. And that is the symbol. It takes the form of a symbol. E isso é o símbolo, assume a forma de um símbolo. I just say thank you very much for a very interesting conversation, and
I know we could talk for a very long time on these subjects. That always happens, but I know we always have to stop. Então, ela disse que ela só quer agradecer, ela sabe que a gente podia ficar aqui conversando por muito tempo sobre esse tipo de assunto. And thank É you very sempre much. assim. Thank you very much for translating just for me. I know, so I feel very grateful that you've gone to this effort just for me. Everybody else understands Portuguese. My pleasure, Meg, and it is a very non-professional kind of job, but my pleasure. Thank you. A gente que agradece muito a Meg por essa coisa tão emocionante e profunda, ao Arnaldo, de novo, né, pela parceria, pelo brilhantismo, a Liana, pelo enorme esforço, pela parceria, né, e a todos vocês que estão aqui. Eu vi alguns colegas, eu vi o Tenório, não sei se a Jana entrou, a Jana Polaco Williams, que falou que iria entrar. Então, o Eric Smadja, a todos que vieram, a equipe editorial da revista, e vamos concluir com as fotografias do Mário Lúcio Sapucaí. Muito obrigada.